Que bom estarmos juntos no programa Revivados por Sua Palavra, pregando, estudando, meditando e refletindo naquilo que Deus tem para transmitir a cada um de nós. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Ezequiel 32. Antes, porém, de conversarmos sobre esse capítulo, a gente vai fazer uma oração pedindo a bênção de Deus para que a gente possa compreender a Bíblia. Tudo bem? Vamos orar? Querido Pai, nós te louvamos mais uma vez por estarmos aqui estudando a Tua Palavra. Pedimos a Tua direção, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, aqui em Ezequiel 32 nós encontramos um lamento sobre a queda do Egito. Encontramos também aqui a espada destruidora de Babilônia, né? Também em Ezequiel 32, o capítulo fala um pouquinho sobre o assunto de que o Egito descerá à sepultura junto com as nações incircuncisas. E então ele é quase uma continuação, como vimos ontem, do capítulo 31. E, obviamente, o capítulo vem falando do mesmo assunto. O 31 apresenta o que acontecerá ao Egito. O 32 é um lamento sobre o seu destino. O verso 1, por exemplo, situa a data. Diz o seguinte, 32, verso 1. No ano duodécimo, no duodécimo mês, no primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo. Então, a data seria a primavera do ano 585. Nessa época, Jerusalém já havia sido destruída, pois a sua queda ocorreu em julho do ano anterior. Esse capítulo encerra uma série de profecias contra o Egito. Então, nos versos 1 até o versículo 16, continua a denúncia contra o Egito por meio de uma figura, de uma ilustração de um dragão. Os versos 17 até o 32 são como um canto de lamentação pela descida do Egito ao Sheol. Algumas Bíblias traduzem a palavra Sheol, uma palavra hebraica, que é traduzida em algumas Bíblias para cova ou profundezas da terra. Então, o que o capítulo 32 está dizendo é que o Egito seria aniquilado, o Egito seria destruído completamente. Os versos 2 e 3 apresentam um lamento contra Faraó. Veja o que diz. Filho do homem, levanta uma lamentação contra Faraó, rei do Egito, e dize-lhe, foste comparado a um filho de leão entre as nações, mas não passas de um crocodilo nas águas, agitavas as águas, turvando-as com os pés, sujando os rios. Assim diz o Senhor, estenderei sobre ti a minha rede no meio de muitos povos, que te puxarão para fora na minha rede. Então aqui, nesses versos, nós encontramos um lamento contra Faraó. Deus faz uma profecia contra um país pagão, ou seja, que não adorava o Deus verdadeiro. Só que o objetivo da profecia não era ameaçar, também não era uma declaração da superioridade de Deus a fim de humilhar o povo. Na verdade, o objetivo de Deus é também fazer um apelo para salvar. E o apelo de Deus é para todos. Nos versículos 17 e 18, a profecia é dirigida ao Egito, mas também às demais nações. Veja, 17 e 18. Também no ano duodécimo, aos 15 dias do primeiro mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, pranteia sobre a multidão do Egito, faze-a descer a ela e as filhas das nações, formosas até as profundezas da terra, juntamente com os que descem a cova. Então, a mensagem era para o Egito, mas também era para as demais nações da sua época e de nossa época. No verso 21, por exemplo, é mencionado a Assiri. No verso 24, a Elão, uma nação que ocupava as regiões montanhosas ali a leste da Babilônia. No verso 26 é mencionado as nações de Meseque e Tubal. No verso 29 é mencionado a Edom. E no verso 30, os príncipes do norte. Amigo, Deus é soberano sobre todas as nações. Não é Deus de uma ou de outra nação, de uma ou de outra igreja, de uma ou outra filosofia. Ele é soberano e dono e Deus, patrono, Senhor de todos. E ele faz um apelo. Neste capítulo ele faz um apelo indireto para a conversão. Ou seja, Deus dá tempo, Deus dá oportunidade para que as pessoas possam mudar de vida. E nós encontramos na Bíblia sempre isso. Inclusive, você precisa ler, quando vê uma profecia de destruição na Bíblia,
a oportunidade que Deus está dando para que alguém tome uma decisão e seja salvo. As profecias são condicionais às nossas decisões. Se o ser humano decidia vir para o lado de Deus, se convertia dos seus pecados, abandonava o que era errado, Deus não aplicava a sentença da destruição, porque Deus ama perdoar, Deus ama a misericórdia. Ellen White escreveu que há um estudo de história que não é condenável. A história sagrada era um dos estudos das escolas dos profetas. Ela diz que no registro do seu trato com as nações foram delineadas as pegadas de Jeová. Assim, hoje em dia, cumpre-nos considerar seu trato com as nações da terra. Mas a história é comumente estudada ocupando-se com os feitos dos homens, suas vitórias nas batalhas, seu êxito nas realizações, né, do poder e da grandeza. E então, essa autora, que foi usada por Deus, ela diz: perde-se de vista a atuação de Deus nos negócios dos homens. Poucos são os que estudam o desenvolvimento do seu desígnio no reerguimento, por exemplo, e queda das nações. No livro Ciência do Bom Viver, nós encontramos essa declaração. Ou seja, ao estudar a história, nós precisamos estudá-la sobre a ótica da atuação de Deus. Deus conduzindo as nações. Vamos ver alguns versos que me chamaram a atenção. Primeiro, verso 21, que diz assim: os mais poderosos dos valentes, juntamente com os que socorrem, lhe gritarão do além: desceram e lá jazem, e incircuncisos, transpassados à espada. Os mais poderosos dos valentes não podem derrotar a Deus. Não precisamos temer. Deus está do nosso lado. Isaías 41, verso 10 e 13, afirma isso, e há muitos outros versos que afirmam: Deus está conosco. Outro verso que destaca é o 27, que diz assim: e não se acharão com os valentes de outrora, que dentre os circuncisos caíram e desceram ao sepulcro com as suas próprias armas de guerra e com a espada debaixo da cabeça. A iniquidade deles está sobre os seus ossos, e diz: porque eram o terror dos heróis da guerra dos viventes. Então, aqui enfatiza que os mais valentes de outrora caíram. 273 vezes é mencionada na Bíblia, na Bíblia, que Deus com o nome Senhor dos Exércitos. Ou seja, Deus é mais poderoso do que os poderosos. Por exemplo, o livro de Isaías, capítulo 6, e o verso 3, Isaías, capítulo 6, e o verso 3, diz assim, vamos ler juntos aqui. Diz a palavra: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quando a gente vai ali para Oséias, lá depois do livro de Ezequiel, nós encontramos o livro de Oséias no capítulo 12, e no versículo 5, a Bíblia diz assim, o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome, Senhor, Deus dos exércitos. No livro de Amós, no capítulo 5, um pouquinho mais para frente, no livro de Amós, no capítulo 5, e os versículos 14 e depois versículo 15, dizem o seguinte: Amós 5, verso 14 diz: buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, está conosco, como dizeis: aborrecei o mal, amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor dos exércitos se compadeça dos restantes de José. Então essa expressão Senhor dos exércitos é para revelar que nação alguma é mais forte e imponente do que Deus. Isso significa que Ele é poderoso, soberano, maior que todas as forças da terra, comanda o mundo e comanda o exército dos anjos. Minha pergunta é: não deveríamos nós, em primeiro lugar, louvar a Deus? Em segundo lugar, reconhecer a sua soberania, sendo fiel a Ele? Em terceiro lugar, aprender com o erro dos outros, no caso de hoje, com o erro das nações pagãs que não aceitaram a mensagem e nem aceitaram o Deus verdadeiro e por isso foram derrotadas? Número 4, orar pelas nações, de maneira específica, orar pela nossa nação, pelos nossos líderes. Número 5, lembrar-se de que um dia todo o mal será destruído da terra. Isaías capítulo 51, verso 16, Isaías 65, versículo 17, 66, verso 22 e 2 Pedro 13,
e Apocalipse 21, verso 1, afirmam: Deus erguerá uma nova terra, um novo céu e uma nova terra. Desses versos que citei, vou apenas mencionar 2 deles. Vamos ler então lá em Isaías, por exemplo, 65, verso 17. Isaías 65 e o versículo 17. Um no Antigo eu quero mencionar e o outro no Novo Testamento. Isaías 65, verso 17, diz assim: Pois eis que eu crio novos céus e uma nova terra, e já não haverá lembrança das coisas passadas, nem haverá memória delas. Isaías, depois os outros versos de Isaías, 51, 16, 66, 22, também falam isso. Deus criará um novo céu e uma nova terra. E agora quero ler com você o texto de 2 Pedro. Vamos juntos ali, pertinho do Apocalipse, nós encontramos 2 Pedro, capítulo 3. E aqui no capítulo 3, diz o seguinte no verso 13: Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos um novo céu e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Deus prometeu que Ele derrotará todo o mal, assim como derrotou o Egito, derrotará o Egito espiritual, que é a maldade, o pecado, a opressão, a corrupção, a violência, e Ele levará os salvos para o céu na sua segunda vinda e nos fará morar em um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 21, verso 1 diz que isso breve acontecerá. Que Deus nos ajude para que possamos estar lá. Eu quero estar, e você quer estar lá também? Vamos orar ao Senhor pedindo que Ele nos ajude, portanto, a sermos fiéis e a buscarmos a Deus cada dia para nos prepararmos para essa grande ocasião. Oremos. Querido Pai, nós te louvamos imensamente pela tua bondade e pela certeza que o Senhor nos guarda. Em tuas mãos nos colocamos, pedimos a tua direção para que o Senhor nos abençoe mais uma vez e para que estejamos prontos para o lar celestial. Em nome de Jesus oramos. Amém. Foi bom estar com você mais uma vez. Lembre-se, meu amigo, minha amiga, nós somos reavivados pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o próximo.